Bom, dando continuidade aqui ao nosso evento, gostaria de chamar Daniel Neto. Daniel Neto é especialista em governança, risco e conformidade. Ele é palestrante da Módulo Security, um dos nossos patrocinadores. E ele traz a sua palestra Segurança e Privacidade das Informações na Era de Redes Sociais. Daniel, o palco é seu. Boa noite, pessoal. Muitos aqui eu já conheço, outros já me conhecem. Eu sou da Módulo, meu nome é Daniel, já fui instrutor do MCSO, já tive diversos clientes aí, então muitos rostinhos conhecidos. O que eu vou falar hoje é um assunto aí de nome pomposo, mas é uma coisa do nosso dia a dia, é uma coisa muito simples e que são alguns cuidados que a gente deixa de tomar cuidado na nossa casa e acaba isso contaminando a nossa empresa, né? Contaminando no ponto de vista de comportamento, não só a gente como responsáveis por segurança, mas também os nossos usuários, os nossos colaboradores. E segurança, como a gente ouve aí há pelo menos uns 20, 30 anos, é cultura. Não adianta a gente comprar a melhor solução de Web Application Firewall, contratar o Rafael para fazer as melhores proteções de segurança e a gente não mudar a cabeça dos nossos colaboradores, né? Então, o assunto que a gente vai falar é um pouquinho simples. Prometo que eu não vou ocupar tanto tempo, vou correr atrás da agenda, prometo. E é isso. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, uma reflexão, né? O objetivo até da palestra é provocar bastante essa reflexão, da gente parar para pensar que a gente entra nessa rotina de fazer segurança, escreve política, implementa firewall, faz solução, faz projeto, faz não sei o quê, e a gente acaba esquecendo as coisas básicas. Então, vamos voltar 10 aninhos atrás. 10 anos aqui, acho que quase todo mundo tem de segurança, como o cenário mudou, como a conectividade mudou. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre privacidade e a questão da intimidade como um direito, né? Nós temos esse direito e como é que a gente abriu mão desse direito nos tempos modernos. A gente está aí com uma série de ameaças governamentais. E como isso mudou. E a sua empresa como um alvo, né? Você como alvo e a sua empresa como alvo. Como é que as redes sociais nos tornam um alvo, efetivamente? E o que fazer? Há simples 10 anos atrás, portanto, aí 2003, o Google era só um buscador promissor, né? Estava aí para ameaçar o Google, o KD, os outros buscadores, o Yahoo, e não tinha lá grandes inovações, né? A Apple ainda não tinha inventado o iPhone, que só veio em 2007. O telefone mais vendido era o Nokia 6111, que vendeu incríveis 11 milhões de aparelhos, e ele tinha uma incrível velocidade de 114 bps. Duvido alguém conseguir mais de 2 minutos navegando nessa velocidade. Então, acho que é bastante difícil. Aquele lá era o Facebook, naturalmente ainda era restrito a faculdades, ainda estava se expandindo. Então, olha como 10 anos mudou, né? O produto-chefe da Apple ainda era o iPod, gigante daquele jeito. No mundo todo, a gente tinha cerca de 1 bilhão de usuários de GSM, no mundo todo. E isso são usuários do primeiro G. A gente vai a 2013, né? O Google se torna o principal motor de buscas já há algum tempo. Acho que hoje ninguém se imagina sem o Google. Façam um exercício. Tentem fazer uma consulta em algum outro site que não seja o Google. Olha que eu tento usar o Bing, mas eu viro e mexo, eu volto para o Google por hábito e tudo mais. A Apple já vendeu mais de 250 milhões de iPhones. O Android vendeu 900 milhões de Androids. Cerca de 1,5 milhão de ativações por dia. Quer dizer, é um mundo conectado. A gente, no Brasil, já tem 2 telefones celulares para cada habitante. A internet móvel de 3 GB, naturalmente, isso não é no Brasil. A nossa 3G é realmente magnífico. Mas, acredite, a velocidade média no mundo é de 47 megabits, que dá 50 mega por minuto, mais ou menos. O 4G também chega a velocidades incríveis de 100 mega lá fora. A Claro está fazendo um teste, sem fazer propaganda, eu não sou da Claro, estou morrendo de inveja, inclusive. Ela está batendo 100 mega em quem tem 4G. Eu que sou da Vivo estou sofrendo um pouquinho, mas a gente chega lá. E aí alguns dados interessantes, né? Aquele gráfico ali da esquerda é um aplicativo chamado Magic Magic, e tem virado uma sensação entre todo mundo, que tem até um anúncio engraçado que todo mundo se torna zumbi e entra nos estabelecimentos a fim de uma rede sem fio. E ele mostra uma série de redes sem fios em que você faz o check-in naquela rede sem fio. Se você tem um acesso, você compartilha aquele acesso. Então, ou seja, mais uma vez fugiu do seu controle, você tem a sua rede, que você tem a sua senha, alguém resolve compartilhar essa senha com todo mundo, né? O que eu quero mostrar é o mundo mudou. Ali um pequeno gráfico que mostra mais ou menos o tempo que as pessoas gastavam de internet, né? O tempo online. Uma pena que eu não tenho gráficos de um tempo maior.
Eu acredito que a diferença seja efetivamente enorme, até pela velocidade dos dispositivos. Mas você vê ali o tempo digital em 2010, as pessoas gastavam online no telefone cerca de 24 minutos. E em 2013 já chega a pelo menos 2 horas e 21 minutos. Alguns mais, outros menos, naturalmente. Então, isso mostra o comportamento das pessoas mudou. Todo mundo hoje fica conectado. Durante uma palestra tem pessoas conectadas, não aqui, nas outras palestras. E você percebe que as pessoas efetivamente mudaram seus hábitos. Eu vi uma palestra do Palhuz uma vez que ele falava sobre geração Y que mostrava isso. Os nossos usuários não são mais os mesmos. É essa garotada que mudou, que ascendeu aí ao poder de virar usuário e o comportamento é diferente. A gente tem que prever isso. Então, algumas reflexões que a gente pode fazer, né? O que vocês me perguntavam há 10 anos atrás, né? Como é que eu faço compras pela internet? Isso é seguro? Está correto? Eu posso fazer? Eu posso botar o número do meu cartão de crédito? Se aparecer o cadeadinho, está tudo bem? Né? Há sempre as mesmas perguntas. Utilizar o banco, até hoje eu vejo algumas pessoas dizendo, eu não pago conta pela internet. O problema não é a internet, o computador que você compartilha. Então, olha a cultura aí que a gente tem que mudar. Posso conectar a minha empresa remotamente, né? Era um mega avanço as empresas que conseguiam ter uma VPN e fornecer aos seus usuários o acesso remoto, a comodidade do acesso remoto. Para algumas empresas, no caso da que eu trabalho, isso não se torna uma escravidão. Você não fica conectado no final de semana, fora do expediente, coisas do tipo. Só na empresa de outras pessoas. Como você pergunta, o que as pessoas perguntam hoje, né? E como é que eu restringo esse conteúdo, né? O acesso está farto. Você tem facilidade de acesso, você vai bloquear lá o seu usuário no AdSense e não adianta. O cara vai pegar o tablet dele, vai conectar, vai abrir um hotspot, a rede sem fio da empresa, o cara vai configurar. Isso acontece nas melhores famílias. A privacidade está efetivamente ameaçada, ou seja, eu perdi o controle, os meus dados da minha empresa, das pessoas que trabalham na minha empresa, são efetivamente ameaçados, né? Aonde estão os meus usuários? As barreiras das organizações mudaram, não são mais as mesmas barreiras. Não se implementa mais uma DMZ, um faro e muda isso. Mudou. Todo mundo está conectado em qualquer lugar, né? Então, até uma citação engraçada ali do Woody Allen, né? A realidade é chata, mas ainda é o único lugar onde se pode comer um bom bife. Então, aceitem. Quanto mais rápido vocês aceitarem que o mundo mudou, a conectividade mudou, as nossas empresas precisam mudar, a nossa cultura como gestores também precisa mudar. Então, vamos falar um pouquinho sobre direito a essa privacidade, né? Esse assunto que está tão em moda e que vem toda hora aí, agora nas últimas semanas, nos últimos meses, veio para mudar o que todo mundo já sabia, todo mundo desconfiava, principalmente nós que somos mais paranoicos, mas a realidade está aí. Artigo 5º da Constituição, ao contrário do que muitas pessoas dizem, o artigo 5º não é para dizer os direitos dos cidadãos, mas é para dizer as limitações do Estado sobre os cidadãos, sobre os indivíduos. Então, dos direitos, né, dos indivíduos e, portanto, onde o Estado não pode tutelar, não pode se meter, é na questão da intimidade e da vida privada. A honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material e moral decorrente da sua violação. Então, tem um cenário interessante também, que a gente vê no aspecto legal, a verdadeira paranoia que se criou em se criar criminalização de crimes de internet, de exposição. Tudo isso pode ser reparado até na esfera civil. Aqui no Brasil não é muito comum isso, mas nos Estados Unidos, que o direito é mais common law, você vê as pessoas buscando a sua tutela no âmbito civil. Ou seja, não interessa se fulano vai preso. Eu quero a reparação pelo dano que ele me causou. Ele expôs a minha foto na internet, fez um meme, o que agora é muito comum. Tem até sites geradores de meme. Você bota uma foto, bota uma frase, imediatamente se torna um hit, né? Então, esse é um direito fundamental de todos nós. Quem se imagina aqui, há 10 anos atrás, ainda fazendo aquela reflexão, dizendo para o amiguinho, pô, eu fiz check-in no Maracanã. O cara, pô, eu vi. Não, não viu. Cada um tinha a sua vida individual no seu mundinho. Hoje todo mundo sabe onde todo mundo está. Você está jantando e o seu telefone bipa com o anúncio do Foursquare para dizer que aquele seu amigo chato está do seu lado, comendo no mesmo restaurante. O mundo mudou, né? Então, a gente está abrindo muito mão da nossa privacidade, né? Acho que esse é um exercício, e a gente, mesmo como gestores, e os nossos usuários também. Eu trago sempre para isso, a gente não pode esquecer, os nossos usuários principalmente. Então, atualmente, a gente está usufruindo desse direito, em que tange aí as recentes notícias do Prism, do antigo Echelon, né? Acho que a cada 3 ou 4 anos inventam alguma coisa nova para assustar, e essas coisas não são lendas, essas coisas são verdades. E aí até fizeram uma imagem engraçadinha, né? Ali o update status do Facebook, saindo para uma pizza, compartilhar com amigos e CIA, né? Somente comigo e CIA, ou somente com a CIA. Então, você tem uma certeza que a CIA vai acessar suas informações. Então, o que eu quero dizer é, será que a gente não está abrindo? Quantas pessoas daqui efetivamente fazem uso de filtros, de listas no Facebook para compartilhar?
né? Quantas pessoas efetivamente têm aqui uma relação de empregado e deixa o seu empregado assistir, às vezes, a intimidade da família, do seu momento de lazer com todo mundo? Eu acho que é interessante as pessoas começarem a pensar nisso e conscientizar. Não adianta lutar contra isso. Está proibido na empresa agora, ninguém mais pode ter Facebook, inclusive na vida pessoal. Isso não existe, não vai acontecer. E a outra coisa é, estamos realmente usufruindo desse direito, né? Então, lá, eu só nomeei alguns. Tá? Então, ali, o Echelon, que foi o primeiro no início dos anos 2000, que era a interceptação de dados que passavam via satélite. Pô, beleza, não uso satélite, estou tranquilo, vai. NSA, um programa também da NSA de monitoramento e vigilância. O XKeyscore, que está ligado com o Prisma, na verdade, acho que até substituiu. Outros programas sempre com alegação. E o interessante, né, sempre com a alegação de que é para o bem comum, né, para proteger a todos. E a nossa privacidade não era um direito individual, o indivíduo do sozinho, do eu, o meu direito, a minha intimidade? Então, alguma coisa aí para pensar. Um novo meme da internet também, já deve ser tão novo, né? O Obama ligando ali para a Verizon, perguntando se eles têm o plano Compartilhe Tudo, né? Então, a gente faz essa reflexão aí. Você como alvo, né? Quem aqui mesmo como gestor ou até como colaborador da área de segurança ou da área de TI em geral, já fez a pesquisa, né? O seu nome completo no Google. Tenha certeza que se você não fez, alguém fez. Principalmente as pessoas que conhecem lá os softwares que o Rafael estava apresentando com aquelas vulnerabilidades, ele vai querer saber sua senha. E pode ter certeza que todo mundo aqui vai usar a lógica de senha com alguma coisa pessoal. E provavelmente o Google sabe. A NSA também. Você já verificou a sua privacidade em todas as redes sociais? Se você não esqueceu lá aquela opção aberta, né? Eu, durante muito tempo, estava usando o Foursquare e tudo. Uma vez eu parei para falar, você não tem tanto amigo assim que precisa saber onde eu estou, né? E eu comecei a selecionar e realmente filtrar quais informações eu compartilho. E aquelas pessoas que a gente vê que tem lá fotos de maior bebedeira do mundo, o cara compartilha com o público. Será que não vale a gente dar um toque? É um colaborador, é um amigo de trabalho e tudo. Então, são hábitos que a gente não tem e que nós deveríamos ter, e que nós devemos conscientizar nossos funcionários, nossos colaboradores em relação a isso. O uso do e-mail pessoal e profissional. Eu confesso que eu sou realmente um paranoico. Acho que desde que eu comecei, se alguém manda uma piadinha para o meu e-mail pessoal, meu e-mail profissional, acho que eu até brigo. Eu falo, pô, manda para o meu e-mail pessoal, é igual, cara, só vai mudar o final, né? Então, e aqui algumas dicasinhas de 2 aplicativos simples via internet, é o Just Delete Me, que ele mostra qual o nível de dificuldade de se apagar o seu perfil online em diversas redes. Os pretinhos significam impossíveis, ou seja, você não apaga os seus dados. Os vermelhinhos são os que são efetivamente difíceis, os verdes é que são fáceis. Então, você clica ali, ele já chama o link direto para fazer a deleção do perfil. Eu acho que vale a consulta e ver onde você tem perfil criado. O Privacy Fix, que é um aplicativo que recentemente foi adquirido pela AVG, ele varre as suas principais redes sociais, Facebook, Google+, e LinkedIn, e faz uma varredura de com que você está compartilhando. Então, ele faz um filtro de ou você está compartilhando com informações públicas ou com o próprio Google, quanto o Google faz, inclusive, de dinheiro com você e o Facebook também. Então, também fica uma dica, ele dá o link para remediação imediata ali. Agora, uma outra questão é a sua empresa como alvo, né? A gente faz a reflexão, será que nós não somos alvos com dados pessoais publicados na internet? E a nossa empresa? Será que também não está sendo alvo? A gente tem exemplos recentes que foram durante a manifestação, acho que dá para ficar listando aqui para sempre casos de defacements e de invasões em que aconteçam. Então, a gente tem ali o perfil da Veja, que foi invadido pelo Anon Manifest, o Instagram da Veja, com uma senha ali bem interessante, né? Fácil, Urubu 2011. Provavelmente o cara que criou devia ser flamenguista ou não, né? Então, você vê que são senhas simples. Será que você está tomando as melhores medidas com a sua empresa, com uma senha de uma rede social, como Twitter, como Facebook? Certamente eram senhas fáceis e que foram quebradas, ou que mais de uma pessoa conhece. Então, a gente tem que começar a olhar para isso também na nossa empresa. Não adianta fingir que o cara do marketing trabalha sozinho e você trabalha numa empresa. Você tem que olhar para ele e falar, bicho, como é que você compartilha aí? Quem é que posta? Quantas pessoas postam? Vamos desenhar esse processo aqui? Vamos deixar a regra clara para que todo mundo consiga ter um nível de segurança adequado? Então, já verificou o que seus clientes falam sobre a sua empresa? Ou seja, tem aí hoje o Reclame Aqui, que, graças a todo mundo reclamar, ganha atenção e, naturalmente, gera um dano à imagem da empresa. Então, isso também é uma coisa que você, como responsável pela segurança da informação, tem que prestar atenção. Tem que avisar, olha, nossa empresa está mal falada porque a gente não responde online, a gente não tem uma imagem. Faz parte da segurança da informação também zelar pela essa imagem da organização. Aqui alguns
sites. O Zone 8, que é um dos mais famosos, que reúne defacement, na verdade é o local onde os hackers ou os script kids, ou seja lá quem for, vão postar os seus feitos. Então, tem aqui, eu separei na lista de baixo os sites só.com e em cima só.gov. Pra vocês terem uma ideia, tem mais ou menos 15 a 20 sites por dia que acabam nessa lista, né? Que a nossa empresa não seja, e é o que a gente zela todo dia. Então, algumas das proteções que a gente tem que ficar atento aí e acompanhar. O que fazer, né? Aqui uma coisa bem usuário, bem dummy, desculpem tudo, mas eu acho que é importante, muita gente não sabe. Aqui é o Twitter. Então, se a sua empresa usa Twitter para postar, para se relacionar com a comunidade, fica a dica, tem ali uma opção de você habilitar uma notificação de login para o seu celular. Então, você vai cadastrar o número de celular, você está implementando aí uma autenticação de 2 fatores. Não é o mundo ideal, nem o mundo perfeito, mas é o que dá para se fazer. Então, ele vai mandar um SMS, você precisa confirmar SMS para a postagem sair. É uma forma de você mitigar. No caso de uma invasão, o hacker não teria também o telefone, por exemplo. O Facebook vai além. Você tem o Code Generator, que é um aplicativo que ele executa e abre uma chamadinha para você gerar um código ATP naquele momento. Então, ele também vai dificultar um novo login. Porque se você vai logar via web, ele vai abrir no celular. Se você loga pelo celular, ele vai abrir via web, assim sucessivamente. A outra possibilidade é você botar ali dispositivos reconhecidos. Então, cada novo device ele vai identificar o browser e você tem que dar uma aprovação imediata para garantir que aquele dispositivo é conhecido e que a autenticação está ok. Então, essas são medidas simples e que muita gente não conhece e acaba deixando para lá. Então, mesmo a gente sendo, né, certificados supremos em firewalls e soluções de conectividade, acho que vale a dica para vocês darem para os usuários das nossas empresas. Aí agora vamos para a parte chata, né? O que fazer? A gente tem essa tradicional figura que mostra um pouquinho sobre os procedimentos, as normas e as diretrizes, ou seja, a pirâmide da organização refletida, onde a gente tem o nível estratégico da organização, onde naturalmente estão os diretores, o nível que define as estratégias da empresa, o nível tático, onde estão as normas, né? E os procedimentos e instruções. Aquele blá 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 que vocês estão carecas de saber, mas onde é que a gente vai atacar isso para resolver esses problemas? O que isso tudo que eu falei tem a ver? Então, você tem ali pilares, né, que são a cultura da organização, recursos e a administração disso tudo, né? Não adianta você fazer uma política de segurança linda, como eu já cansei de ver em alguns clientes, e seus clientes não estarem com aquela cultura, não têm a menor ideia de como é que vai implementar aquilo, acha o linguajar difícil, acha muito grande, muito confuso, fala termos que eu não entendo. Então, a gente tem que mudar essa cultura. Os recursos, né? Naturalmente, os recursos são escassos, são finitos, mas a gente tem que continuar lutando pelos recursos para botar cada pessoa no seu lugar para fazer a sua verdadeira atividade. E a administração desses recursos, tudo isso apoia essa pirâmide que vai sustentar aí a segurança da informação. Então, o que fazer efetivamente? Então, uma política de uso aceitável, internet e redes sociais, sensibilizar esses colaboradores referente a essa segurança da informação. Essa política de segurança, que era tradicionalmente, via claramente os limites da organização, como a gente falou aqui, via as tecnologias utilizadas, precisa mudar. A gente tem que mudar isso e começar a abranger. É o que um conceito recente, que a gente estava até conversando isso com o Pod hoje, que é empresa estendida. A sua empresa sai só dos seus limites que você está acostumado a lidar, vai para os seus fornecedores. Você precisa se relacionar com quem é seu parceiro para começar a estender isso. Então, as redes sociais, ainda que você não tenha uma comunicação direta com seus responsáveis, você tem uma responsabilidade sobre aquilo. Então, é estender, criar normas, por exemplo, a norma de política de uso aceitável. Estabelecer as necessidades e comprometimento com a segurança da informação. Não adianta você, como eu disse, fazer uma política linda, extensa, e as pessoas lerem e falar, pô, bacana, hein? Guardei, ou nem guardam, ou nem leem, ou nem está publicado. Então, tem que tentar estabelecer essa necessidade do engajamento, do comprometimento. Controles internos para publicações corporativas. São esses exemplos que eu dei, até o exemplo lá das proteções do Facebook e do Twitter, que é você criar essas equipes internas. Olha, vamos fazer um workshop semanal, ou vamos ver que a gente está tendo muito problema com isso. Certamente a equipe da Veja e do G1 deve ter feito, posterior aos ataques, algum tipo de workshop para dizer, olha, vamos habilitar alguns métodos de segurança aqui, porque a primeira pergunta que o chefe faz é, eu não quero que isso aconteça novamente. Então, é melhor a gente tratar isso antes, né? Então, vamos abordar isso, não vamos ignorar isso. O monitoramento de acesso, sensibilizar os colaboradores quanto aos limites do monitoramento e conteúdo monitorado. Eu vejo muitas soluções recentes, UTMs, WebSense e outras soluções de filtro de conteúdo, né? Eu dei o WebSense aqui como um ícone que eu acho que todos conhecem. Você tem a possibilidade agora de fazer a verificação em conteúdo criptografado.
E até onde a gente vai com essa verificação? Será que eu vou monitorar também o conteúdo do usuário? Não é o chefe da empresa que usa aquilo. Quem vai fazer aquilo são operadores, são outros colaboradores, fazem parte dos seus recursos da sua empresa. Então, a gente tem que tomar cuidado até quais são esses limites e deixar muito claro isso. Nunca, jamais violar a privacidade do e-mail e do internet banking. E uma dica, comuniquem, não façam sem comunicar. Olha, as listas de sites monitorados são todos os sites em SSL, por exemplo, menos os sites de conteúdo de e-mail pessoal. Chamar os usuários para, olha, avisem se tem algum site que tem conteúdo privado, pessoal, alguma coisa do tipo que você vai usar. E, naturalmente, monitorar o acesso sem violar a privacidade dele. A gente tem a tendência aí, né, do Bring Your Own Device and Technology, também estendeu. Cada ano, acho que eles acrescentam mais uma letrinha. Não é só mais trazer o seu próprio dispositivo. É também trazer tecnologias agregadas, ou seja, sistemas. Olha, eu me organizo assim, eu tenho esse sisteminha, uma planilha que eu comprei no marketing. Isso tudo agrega a organização. Não adianta você ignorar. Você já entrou no dilema, é combater ou controlar. Então, você precisa controlar isso e ter esse acesso sabidamente acontecendo e você controlar. Fingir que ele não existe não vai fazer o problema deixar de existir. Então, uma política de uso de dispositivos e tecnologias é conversar com os gestores, ver qual é a intenção. É trazer esses caras para dentro da organização, vou dar algum tipo de subsídio, eu dou, ao invés de comprar um aparelho para cada executivo, para cada gestor, para cada coordenador, eu vou dar um valor para ele, ele compra o dispositivo dele, mas ele está sujeito às regras. Então, é deixar claramente isso definido. Benefícios, penalidades, abusos. Tem hoje diversas soluções de MDM que vão fazer filtros, vão separar, olha, aqui você pode usar esse tipo de site, agora quando você conectar na rede, na VPN, por exemplo, ele vai desabilitar todos os aplicativos de cunho pessoal. Então, você tem que monitorar. Então, é gerenciar e mitigar. Não adianta fingir que esse problema não existe. Isso é uma realidade para todos. Então, aqui algumas regras básicas aí para uma política de sucesso, né? Então, o que eu quis dizer com tudo isso é, você não pode fingir que o problema não existe. Você vai fazer, então, umas regrinhas aí. Definir um processo e um ciclo de vida para a gestão da política. 99% dos casos que a gente vê é a política que está desatualizada. Foi feita uma política, refletiu um momento, refletiu uma cultura, e, de repente, essa política não é mais efetiva. Então, vamos fazer um ciclo de vida, vamos definir. Não precisa ser agressivo e colocar a política para ser revisada todo ano. Bota a política para ser revisada a cada 3 anos, mas que seja revisada efetivamente para refletir aquele momento. Não adianta uma política que é excessivamente revisada e só vão botar um ponto e botar mudança de revisão. Estabelecer as propriedades e responsabilidades das regras. Não adianta fazer uma política se não definir quem é responsável pelo quê. Quem é responsável por solicitar, quem é responsável por acompanhar, quem é responsável por implementar. Tudo isso tem que estar claro. Ainda que a gente fala que na política, pode ser, dependendo da estrutura que você tem, esteja no papel da norma, né? Depende da hierarquia que você determinou. Estender a política, elaborar a política com uma linguagem clara, concisa e fácil. Eu tive recentemente num cliente que a política dele tinha mais ou menos 70 páginas. Cara, foi uma das políticas maiores que eu já vi. Bacana, a política estava bem completa, falava sobre gestão de risco, falava sobre quase tudo que a gente pode prever. Quem na empresa lê uma política de 70 páginas? Ninguém. Ninguém vai levar uma política para casa ou vai passar o dia todo lendo aquilo. Então, a política tem que ser clara, concisa, tem que falar a linguagem da empresa. Tira o termo que você está careca de usar, colaborador, chama de associado, chama de parceiro. Enfim, reflete a cultura da empresa nesse documento. Estender a política para parceiros e fornecedores. É aquele conceito da empresa estendida. Não adianta você fazer uma política e você pega lá um HD para garantia e entrega na mão do seu fornecedor. Bacana, o que ele vai fazer com esses dados que estão lá? Não sabe. Então, faça uma política, essa política seja extensível aos seus parceiros de negócio, aos seus principais parceiros, de forma que ele também atenda a isso e tenha lá as penalidades contratuais ou as obrigações. Olha, um exemplo de descarte de HD que foi o que eu dei. Olha, a cada X meses você tem que me mostrar um demonstrativo de quais HDs, número de série que eu te enviei e uma prova de que você fez um wipe, por exemplo. Então, essa política tem que se estender. Garantir a atestação e entendimento da leitura, o famoso sign-off. Não adianta fazer uma política de segurança, dizer que você está monitorando, que você está controlando acesso, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, se ninguém assinar e garantir que leu. A primeira coisa que um funcionário faz quando é acusado de alguma coisa é não sei, não sabia que tinha que fazer. Então, amiguinho, assina aqui que você leu, que você entendeu, você pode levar para casa e vir assinar amanhã. Mas leva aqui e diz que você entendeu quais são as regras. Não há nada de errado nisso, não há nada ilegal nisso. Naturalmente, você não pode colocar coisas que são contra a lei. Mas avisar do monitoramento, dizer quais são os limites do monitoramento, é a boa prática. Estabelecer as métricas de monitoramento para eficácia e problemas no cumprimento da política. Mesma coisa, você precisa deixar claro quais são as regras que você tem.
O que você vai fazer para monitorar o número de incidentes de segurança, para verificar o nível de aderência e de efetividade da sua política, senão não adianta. Relacionar a gestão da política com gestão de riscos e outros temas de GRC. Se a sua empresa está madura o suficiente para se relacionar com outras áreas, governança, auditoria, compliance, hoje já é muito mais comum você ter uma área de governança, uma área de compliance ou uma auditoria interna, tenta se relacionar com essas pessoas para conseguir que a sua norma seja mais interligada e mais conectada no processo da empresa. Não tente fazer sozinho, não tente criar ciclos dentro da empresa, tente aproveitar a bola que já está rodando, que vai rodar sem você, então tente aproveitar a carona. A gente, o créditos ao Poj ali que deu um insight muito bacana, né? Faro é meia dúzia de cliques para configurar. Agora, o usuário, quantos cliques precisa, né? Acho que não dá para determinar, é impossível. Então, conscientizar, fazer palestra, fazer demonstração, faz dentro da empresa, um café da manhã, meia hora, 1 hora, vou falar de segurança, vou falar sobre esse tema. É importante você conscientizar. O usuário precisa de muitos cliques para poder entender. Eu acabei um pouquinho antes do tempo, era bem isso que eu queria dizer, pessoal. Acho que as perguntas vão ficar para o final, né?